1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos ficar de pé, irmãos, só para fazer a leitura da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ou 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Vamos ler até o versículo 23. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos, queridos, o versículo 22. Vamos lá? Abstendo-vos de toda aparência do mal. Mas vocês estão fracos, irmão. Vamos lá ler bonito, né? Vamos bem forte, vamos lá? De toda aparência do mal. Curva a sua fronte, irmão. Pai bendito, nós te louvamos e te exaltamos por estarmos aqui, Senhor, na tua casa nessa noite. Te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza no ensinamento da tua palavra. Que possamos aprender de ti, que possamos, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento. Que tu venha, Senhor, trazer agora toda a mente cativa em obediência ao teu Espírito e à tua palavra. Repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda a investida das trevas contra a tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, fala conosco, que saímos daqui transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, eu quero focar nessa noite exatamente nesse versículo 22, que fala de abster-se de toda aparência do mal. Irmãos, interessante é que nós vivemos dias em que cada vez mais as pessoas querem ser independentes. Tem uma canção, né, daquela banda Capital Inicial que diz assim: procuramos independência, acreditamos na distância entre nós. Então parece que as pessoas elas não querem compromisso umas com as outras. Parece que muitas vezes é comum, e isso é o senso comum da nossa geração, em que o que eu faço ninguém tem nada a ver. Com a minha vida ninguém manda, na minha vida ninguém se mete. Eu sou responsável pelas minhas atitudes. E é muito comum também, irmãos, nas igrejas nós ouvimos as seguintes assertivas: só presto contas a Deus. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, nem a igreja, nem o pastor, nem o irmão, ninguém. Aquilo que eu faço, só presto contas a Deus. E o interessante é que a palavra do Senhor diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Isso é fato. Isso é uma verdade registrada nas Escrituras. Mas nos intriga, queridos, uma passagem como essa, em que o apóstolo Paulo faz lembrar a igreja de Tessalônica, nos faz lembrar, enquanto igreja do Senhor, que nós devemos nos abster de toda aparência do mal. E aí vem a pergunta: por que nós temos que nos abster da aparência do mal? A primeira questão é: se eu só presto conta a Deus, teria possibilidade de Deus confundir as atitudes que eu faço? Quando as Escrituras diz que mal saiu a palavra na minha boca, Deus já sabe. Quando a Bíblia diz que Deus sonda os corações e esquadrinha os rins. Quando a palavra do Senhor diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe quem nós somos. Então, queridos, com certeza não há risco nenhum de Deus confundir as nossas atitudes, mesmo aparentando boas ou aparentando mais, porque Deus sempre pesará aquilo que fazemos mediante as nossas motivações. Então não há
risco algum, querido. Deus é onisciente, ou não é? Então, com certeza, quando ele diz assim, ó, fuja da aparência do mal, Deus não está preocupado, porque Deus sabe o que você faz. Então, o que é que resta? Aquilo que as pessoas enxergam em nossas atitudes. Querido, embora prestemos contas só a Deus, é importante frisar, e é isso que o texto sagrado está trazendo, que Deus se importa com aquilo que as pessoas enxergam em nós. Irmãos, não se engane. Aquilo que as pessoas enxergam em você é importante para Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado, diz assim: aquilo que as pessoas enxergam em você é importante para Deus. Então, irmãos, aquilo que eu faço como cristão deve levar em conta o meu próximo. É isso que as Escrituras dizem. E eu quero exatamente trazer uma reflexão nessa noite sobre essa questão. Aquilo que eu faço enquanto cristão é importante para o meu próximo. Por que é importante? Eu quero mostrar algumas razões aqui na Bíblia porque é importante. A primeira razão, irmãos, é que a nossa vida ela é assistida por um grande número de testemunhas. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim, se você quiser abrir a Bíblia para conferir se não é assim ou não, abra. Mas diz assim: portanto também nós, vistos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, queridos, é importante você enxergar e compreender que o nosso testemunho é assistido por um grande número de pessoas. As pessoas que lhe cercam, o seu vizinho, as pessoas do seu trabalho, o mundo, a igreja, as hostes espirituais, quer sejam da maldade, quer sejam dos anjos. Queridos, eles estão assistindo a nossa forma de viver. E o interessante, queridos, é que tem cristão que acha que não tem que prestar conta a ninguém, quando a palavra de Deus diz que a nossa vida, ela é enxergada por um grande número de pessoas. As pessoas observam o que nós fazemos. As pessoas observam o que você faz. As pessoas observam o seu estilo de vida. As pessoas enxergam, queridos, se aquilo que nós pregamos condiz com o que nós vivemos. As pessoas, irmãos, percebem em nós e elas querem ver, queridos, coerência. Eu tenho observado muitas pessoas criticando a igreja, criticando os pastores, criticando o nosso estilo de evangelho, porque, queridos, muitas vezes aquilo que nós pregamos não condiz com o que nós vivemos. Querido, o mundo está nos assistindo, o mundo está assistindo a sua vida. Ou você pensa que não? Você já percebeu, querido, quando um crente erra? Querido, assassinato, se você abrir o jornal, tem todo dia. Crimes, tem todo dia. Mas quando se observa que um cristão cometeu um crime ou um assassinato, que é crime também, a primeira coisa que se faz é colocar na manchete: evangélico cometeu tal crime. Por quê, querido? Porque existe uma grande nuvem de testemunhas observando o nosso estilo de vida. E o interessante, irmãos, que isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus ensinou, ao fato de sermos sal e luz do mundo. Com o fato de sermos, querido, luz desse mundo, de trazermos a direção de Deus, trazermos os valores de Deus, os padrões de Deus. Irmãos, nós pregamos com o nosso testemunho. Nós pregamos com aquilo que nós vivemos.
Aquilo que nós vivemos, queridos, materializa diante das pessoas o poder do Evangelho. A forma que nós vivemos a palavra de Deus, a forma que nós conduzimos a nossa vida, queridos, serve de testemunho diante das pessoas daquilo que Deus é capaz de fazer na vida dos homens. E muitas vezes vivemos uma incoerência, querido. Pregamos santidade e vivemos vida de pecado. Pregamos honestidade e vivemos uma vida de desonestidade. Falamos que Deus é o Senhor do casamento, mas não valorizamos o nosso casamento. Pregamos que Deus é Senhor da família, mas muitas vezes desprezamos a nossa família. Querido, não se engane, as pessoas estão vendo o que nós estamos vivenciando. E a palavra é taxativa, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E o interessante é que a visão que eu tenho desse texto é que nós estamos num estádio onde existe a torcida e nós estamos correndo a carreira. E nesse estádio, querido, vai ter pessoas que vai torcer contra e vai ter pessoas que vão torcer a favor. Vai ter pessoas que vão te incentivar. E vai ter pessoas que vai dizer para você que não vale a pena. Vai ter pessoas que vai chegar para você e vai dizer, vale a pena servir a Deus. Corra, se esforce, caminhe, ore, jejue, busque a Deus. E vai ter pessoas que vai dizer, isso não adianta nada. Querido, as pessoas estão assistindo a sua vida. E eu pergunto a você, o que elas estão enxergando? Fala para a pessoa que está ao teu lado e diz assim, as pessoas estão observando a sua vida. E o que elas estão enxergando? Não precisa responder, pelo amor de Deus, tem que enxergar o outro. As pessoas estão vendo, queridos, a forma que você vive. As pessoas estão vendo o seu testemunho cotidiano. E muitas dessas pessoas, queridos, o que elas querem ver é você cair. Muitas dessas pessoas, o que elas querem ver é você errar o alvo. Muitas dessas pessoas, o que elas querem ver é que não dê certo a sua vida com Deus, que você fale no testemunho do Evangelho. Eu trabalho, irmãos, no meio que muitas vezes a gente se entristece com algumas situações que a gente vivencia. E uma dessas situações que nos entristece é quando um crente erra. Um crente foi para uma festa e tomou todas. Irmãos, é o assunto do outro dia. O crente arrumou uma paquera fora do casamento. Os jovens, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum em paquerar, queridos. Desde que namorem no Senhor. E aí, querido, isso é assunto do outro dia, é um assunto que as pessoas vão ficar comentando, porque existe uma grande nuvem de testemunhas assistindo a nossa vida, assistindo o nosso testemunho. Isso é muito importante, querido. Por isso, irmãos, valorize o que as pessoas enxergam em você. O mundo talvez pregue, ninguém tem nada a ver com a minha vida. O Evangelho diz que tem pessoas assistindo a sua vida e você deve ser responsável por aquilo que elas enxergam. É por isso que as Escrituras dizem, afastando ou abstendo-vos de toda aparência do mal. Irmãos, o fato não é só sermos maus. Jesus, ele nos leva a compreender que é importante também não parecer mal. O importante não é só ser. O ser é fundamental.
mas também é importante não parecer. Ter cuidado com quem andamos, ter cuidado com as nossas conversas, ter cuidado com as nossas brincadeiras, ter cuidado com as nossas posturas, ter cuidado, irmãos, com as nossas decisões, ter cuidado como tratamos as pessoas. Porque, querido, se tem uma coisa que o diabo adora, é acusar. Inclusive, um dos significados do seu nome é o quê? Adversário acusador. Satanás. Ele adora, irmãos, quando o crente erra, porque ele vai ser o primeiro a dizer: você errou. Ele vai ser o primeiro a dizer, a levantar alguém: rapaz, tu não é crente, tu não diz que ama, e como é que tu trata a tua empregada assim? Tu não é cristão, você não diz que é cristão, você não diz que é cristão, como é que você trata o teu próximo assim? Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que compreender, que para sermos sal e luz dessa terra, não importa só o discurso, para sermos sal e luz dessa terra, temos que viver o Evangelho diante de Deus e diante do homem. Temos que viver o Evangelho diante do Senhor e diante do meu próximo. As pessoas têm que ver em mim coerência. Então, irmãos, a primeira atitude, a primeira questão que o Evangelho nos ensina é que existem pessoas vendo as nossas atitudes. E a segunda ponto que eu quero tratar aqui é que as minhas atitudes afetam a consciência dos fracos na fé. Eu queria que você abrisse Romanos capítulo 14. A partir do versículo 11. Romanos 14, a partir do versículo 11. Queria ler com você. E diz assim: como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma maneira é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão te entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor a quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. São limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne nem beber vinho, nem fazer alguma coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ofender-se ou se enfraquecer. A fé que tens, tem para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo o que é bom para quê? Edificação. Irmãos, nós somos responsáveis diante do meu irmão. Eu sou responsável diante do meu irmão por aquilo que eu faço. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de comida, falando de bebida, falando de dias santos.
E aí ele traz a visão de que existem pessoas na igreja que não compreendem não tem o mesmo entendimento que nós temos acerca de algumas coisas. E aí ele começa a mostrar que o fato de essas pessoas não compreenderem da mesma maneira que nós acerca de dias, acerca de comida, que é o fato aqui em questão, ele começa a mostrar o seguinte: você não tem a mesma compreensão que eu tenho. O fato de você não compreender não faz a essa minha compreensão diante de Deus pecado. Mas uma coisa ele orienta: se eu entendo que não é pecado e meu irmão entende que é pecado, então tenha cuidado ao fazer aquilo diante do irmão. Tenha cuidado, querido. Porque o fraco na fé, não tem o mesmo entendimento que você tem. Eu sei, queridos, que tem pessoas que entendem que pode tudo no Evangelho. Tem pessoas que acham que talvez possa beber. Eu não vou entrar nessa questão de certo, de errado. Mas eu quero só dizer uma coisa para você. Isso não é consenso. As pessoas não entendem assim. Então nós temos que ter cuidado por aquilo que as pessoas enxergam em nós. Aquilo que fazemos diante do outro. Eu conheci uma jovem que ela tinha vindo do mundão. A vida dela antes do Evangelho era uma vida de festa, uma vida de balada. Uma vez ela comentou comigo, eu não era pastor, era membro da igreja, e ela chegou e disse: irmão Jonas, eu fui na praia e vi alguns irmãos da igreja tomando cerveja na praia. Isso pode? Eu disse: irmã, é a consciência de cada um. Mas o crente não pode beber. E aí ela foi conversar com os irmãos. E aqueles irmãos queridos deram as suas justificativas. E aí ela foi beber junto com eles. E se desviou da igreja. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando expressamos os nossos pensamentos diante das pessoas. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, com aquilo que nós fazemos. Nós temos que ter muito cuidado, queridos, com aquilo que as pessoas observam. O que fazemos. Eu sei, queridos, que talvez para alguns cristãos não tem problema nenhum dançar forró. Mas para a maioria tem. E talvez para aquele que diz que não tem, vai dizer assim: ah, pastor, não tem problema não, pastor, é só um ralabucho, tal, não sei o quê. Não é? Mas, irmãos, pode alguém estar lhe assistindo, e querido, que tem em você um referencial de fé. E aquilo entristecer a pessoa, entristecer o irmão. Aquilo gerar questionamentos, irmãos. Então, querido, não tem forró mais importante do que a vida do meu irmão. Não tem cerveja mais importante do que a vida do meu irmão. Não tem diversão, querido, mais importante do que a vida do meu irmão. Eu estava conversando essa semana com um irmão, e o mote dessa mensagem foi essa conversa. Ele estava dizendo que adorava andar de skate. E ele entrou na igreja, e a igreja que ele entrou era uma igreja muito rígida, e que quando a primeira semana que ele estava ali andando de skate, ainda dos primeiros dias de caminhada de fé, passou uma irmã e disse: irmão fulano, você andando de skate? E ele disse: primeira coisa, o que é que tem a ver o andar de skate? Onde é que está o pecado de andar de skate? Querido, nenhum. Mas talvez a comunidade que você esteja seja motivo de escândalo. Querido, talvez, né, nós
não exigimos a questão dos usos e costumes aqui na nossa igreja. Nós exigimos decência. A mulher se veste decentemente. O homem também. Mas se você está numa comunidade, irmão, que se exige que a mulher use saia, então use saia. Não é porque, queridos, eu tenho a consciência que aquilo é pecado ou deixe de ser, mas é a consciência do meu irmão. Esta semana estávamos ouvindo um DVD lá em casa, assistindo um DVD, e a cantora tinha um visual meio gótico, mas as músicas lindíssimas, lindíssimas, gosto. Eu gosto muito da cantora americana. E Julinha disse, ó, ela parece uma gótica. E canta cada música bonita. E a primeira coisa que eu vi, querido, é que talvez na cultura dela, no grupo dela, isso seja bem aceito. Mas na comunidade que nós vivemos, talvez, queridos, isso gere algum problema. E por causa da minha consciência, eu não vou prejudicar a consciência do meu irmão. Querido, imagine se o pastor chegasse aqui como um punk. Um moicano, uma jaqueta cheia de prego, cabelo vermelho, calça toda rasgada. O que é que você ia pensar do pastor, querido? O pastor deve estar com algum problema psiquiátrico. Mas a pergunta é, querido, talvez eu não encontre nisso pecado algum. Mas o meu testemunho, aquilo que eu pareço, pode afetar a consciência do meu irmão. E é isso que Paulo está falando aqui. É isso que ele escreve à igreja de Roma, asseverando que o fato que eu achar que eu posso determinada coisa, antes de eu fazer, eu devo pesar aquilo que é que meu irmão acha. Porque eu posso ser pedra de tropeço do meu irmão. Eu posso atrapalhar a vida espiritual do meu irmão. Eu posso ser motivo de escândalo. Irmãos, eu sou sincero, vocês sabem disso. Eu não gosto de gravata, eu não gosto de paletó. Mas todo domingo eu boto uma gravata e boto um paletó. Por quê? Porque eu sei que é isso que a comunidade espera de mim. É isso que vocês esperam de mim. E eu não vou mudar isso, queridos, porque isso é uma coisa muito pequena para abençoar a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele trata aqueles, ó, o amor fraternal se mostra no respeito ao outro. O amor fraternal se mostra naquilo que eu faço em função do outro. O amor fraternal se mostra no cuidado que eu tenho com o outro. Querido, talvez muitas vezes você chega assim, ah, pastor, não tem nada a ver, eu vim de bermuda para a igreja. Mas, querido, será que seu irmão acha isso? Talvez você ache, querido, que não tem problema nenhum em vir de camiseta para a igreja. Mas será que seu irmão acha isso? Mas talvez você esteja dizendo agora, pastor, eu vou viver em função do outro. É isso que as escrituras dizem. Nós temos que pesar a consciência do outro. Não para controlar a nossa consciência, mas para determinar as nossas atitudes. A nossa consciência, queridos, é livre diante de Deus. Essa eu coloco diante de Deus. Mas as minhas atitudes eu tenho que colocar diante do meu próximo. Diante de Deus e diante do meu próximo.
É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. E o interessante, queridos, que aqui no texto ele dá algumas recomendações. Primeiro, que não devemos entristecer a meu irmão em virtude do amor. Se eu amo meu irmão, ele é importante para mim. Então eu não vou causar nenhuma dor, nenhuma perda, nenhuma tristeza no coração dele. Se você ama o seu irmão, queridos, proteja-o da decepção. Se você ama o seu irmão, haja de maneira a dar importância ao que ele vai achar do que você faz. Segundo lugar, queridos, ele ensina, devemos ser aprovados por Deus e pelos homens. Isso é muito interessante, né, queridos? Que Deus exige de nós aprovação diante dele. E como é que nós somos aprovados diante de Deus? Pelas nossas motivações. Não pelas nossas ações. Porque as nossas ações, ela tem que ser respaldada pelas nossas motivações. Se você vem à igreja, querido, porque é obrigado, a sua ação, eu estou lhe vendo, você vem à igreja. Mas Deus está pesando, qual é o motivo que você está aqui? Se você prega o evangelho, talvez eu enxergue a ação. Você está pregando o evangelho, mas Deus está vendo qual é a sua motivação de pregar o evangelho. É orgulho? Condenar o outro? Ou você tem amor pelas almas perdidas? Mas as minhas atitudes, elas devem ser aprovadas pelos homens. Tem um texto, queridos, que fala sobre o crescimento de Jesus. E crescia Jesus em estatura diante de Deus e diante dos homens. Estatura e sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus era um testemunho vivo do seu crescimento espiritual. Então, queridos, nós devemos ser aprovados por Deus e pelos homens. Suportar os fracos na fé. Talvez a tua igreja, talvez o teu irmão não tenha a mesma compreensão que você tem. De pecado e liberdade. Mas o fato dele não ter, querido, eu tenho que respeitá-lo. Eu jamais vou discutir, queridos, com alguém de uma igreja mais pentecostal. Use costumes. Querido, é a sua visão. Eu tenho uma visão diferente. E eu tenho uma consciência de fé diante de Deus. Que a minha visão diferente não é pecado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você também. O fato de você pensar diferente implica eu sempre tomar uma atitude que não vale escandalizar na fé. Irmão, se eu for pregar numa Assembleia de Deus, eu vou de paletó. Se Juliana ela for cantar na Assembleia de Deus, eu digo, bota a saia. Porque o fato, queridos, de Deus ter me dado uma visão diferente, não me fez melhor do que os outros. Mas uma coisa é certa, impõe diante de mim um respeito diante do que o outro pensa. Querido, se eu for pregar na igreja Batista Canaã, não sei como é que eu vou arrumar um bigode, mas eu boto o bigode, filho. Se for pregar a Deus é amor, querido, eu mando costurar o paletó. Aquele rasgãozinho atrás do paletó que não pode. Não tem problema algum, querido. Se eu for viver com pentecostal, eu falo em línguas. Mas se eu for com tradicional, querido, já não vou falar, fica ali baixinho. Se eu for para a igreja, queridos, mais avivado, eu dou glória. Mas se eu for para uma igreja bem tradicional, querido, eu fico ali sentadinho, glorificando no meu coração. Querido, Deus exige de nós essa sabedoria.
Eu não posso chegar numa igreja tradicional e estar, oh, glória a Deus, aleluia. Não, querido. Não é o costume deles, ele tem uma outra visão. Eles não estão errados, nem nós estamos certos. Cada um tem a sua consciência diante de Deus. Ele tem fé que aquilo que ele faz agrada a Deus. Assim como eu tenho fé que aquilo que eu faço agrada a Deus também. E nós estamos agradando ao mesmo Deus. Então por isso, queridos, eu não devo ser motivo de escândalo. Porque ele busca o mesmo Deus que eu busco. Ele busca servir o mesmo Deus que eu sirvo de maneira diferente. Essa é o entendimento que Paulo dá, querido. Suportar os fracos na fé. Agradar o próximo para aquilo que é bom para edificação. Uma pergunta é, queridos, aquilo que eu faço edifica o meu irmão? Um dos questionamentos que nós vivenciamos aqui, a irmã Laura, que é professora dos adolescentes, já deve ter vivenciado. Pastor, pode botar tatuagem? Pode colocar piercing? Querido, eu vou perguntar uma coisa para você. Você queria um pastor tatuado? Imagine, querido, se eu tivesse um alargador na orelha, um ferro no nariz. Era estranho, querido. Você não ia querer um pastor assim. Aí eu pergunto a você, a sua atitude vai produzir edificação? A sua atitude vai edificar o teu irmão em alguma coisa ou vai ser motivo de escândalo? Querido, eu vivo em casa de bermuda, mas sempre que eu vou receber um irmão, eu vou com uma calça. É porque é errado usar bermuda? Não, é porque eu não sei como o irmão vai encarar aquilo ali. Poxa, eu fui falar com o pastor, ele me chamou lá no quartinho dele lá, na biblioteca dele lá, no escritório, e estava de bermuda. Eu não sei, querido. Eu não sei como o irmão vai encarar isso. Querido, é muito importante, segundo a palavra, aquilo que as pessoas enxergam em nós. Com quem você anda, querido, vai definir o seu testemunho. Já dizia um ditado antigo que minha mãe repetia muito: quem anda com porcos, farelo come. Eu até desconfio que não coma farelo, querido, mas parece que come farelo. Então, queridos, é fundamental. Em terceiro lugar, querido, Deus cobra de nós as consequências de nossas atitudes na vida do outro. Diz, mas isso é responsabilidade do outro, ele entende como ele quer. Não. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 18, versículo 6. Nós vamos terminar com esse texto. Mateus capítulo 18, verso 6. Diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Irmãos, eu darei conta diante de Deus das minhas atitudes diante do meu próximo. Se eu escandalizo, eu vou responder diante de Deus. Eu vejo que um dos grandes problemas, irmãos, da nossa igreja, da igreja contemporânea, da igreja do nosso tempo, é que esqueceu, irmãos, que nós daremos conta a Deus pelos escândalos que produzimos.
Nós daremos conta a Deus, irmãos, daquilo que as pessoas enxergam em nós. Nós daremos conta a Deus pelas atitudes que as pessoas veem em nós, pelos escândalos que são produzidos. O interessante, queridos, é que parece que muitos pastores esqueceram dessa palavra. Eu ouvi uma vez de um amigo, ele comentando de um determinado escândalo que saiu, foi noticiado na televisão. Ele disse assim: rapaz, tem ateu que pensa que Deus não existe. E tem pastor que tem certeza que Deus não existe. Porque quando nós lemos um texto como esse, querido, aquilo que nós fazemos diante das pessoas deveria ter um valor muito grande para cada um de nós. Deus se importa com aquilo que as pessoas pensam de nós. Fugir da aparência do mal, queridos, é ser eticamente responsável frente ao outro. Não se engane, as pessoas no seu trabalho têm visto você. As pessoas na sua rua têm visto você. As pessoas na sua igreja têm visto você. O seu ciclo de amizade tem visto você. Mas a grande questão é o que eles têm enxergado em você. Qual é o testemunho que ele enxerga em você? Será que eles olham para a tua vida e dizem assim: fulano não, é um cristão, é um crente? Ou será, queridos, que muitas vezes eles comentam a sua relativização das coisas do Senhor, dos princípios da palavra de Deus? Irmãos, não é só ser, mas é importante parecer. O importante não é só ser honesto. Ser honesto é muito importante, é essência. Mas também é muito importante parecer ser honesto. Deus cobra as duas coisas de nós. Porque ser sem parecer pode escandalizar o outro. Mas Deus exige de nós uma coerência. Parecermos o que somos. Se você é liberto em Cristo Jesus, querido, você não pode ter atitudes de escravo. Se você é liberto em Jesus, se você é liberto desse mundo, você não pode ter atitudes mundanas. Se você exala o bom perfume de Cristo, você não pode exalar o mau cheiro do pecado. Se você é um lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não pode parecer, querido, como mundano. Deus nos chama para sermos e para parecermos. É isso que as Escrituras dizem. Esse é o grande ensinamento, de fugir da aparência do mal. Deus te chama, querido, para fugir da aparência do mal. Não se engane. Talvez você diga: eu tenho minha consciência dentro de Deus, que se exploda as pessoas. Não, Deus não ensina assim. Valorize o que as pessoas pensam de você.